O Império Barut. Parte 1. O dia estava claro e ensolarado. Albedo partiria em breve para o reino e Ains foi vê-la no pátio de sua residência. Havia 5 carruagens de luxo estacionadas lá. Uma delas era para Albedo e outra para sua bagagem. Uma das carruagens restantes continha presentes para o rei, para impressioná-los com a diferença entre o poder do reino feiticeiro e do reino Restize. Ao redor dessas carruagens havia 20 cavaleiros mortos que Ains havia criado. Seria trivial usar magia de teleporte para o reino, mas eles preferiram não fazer uso desse método. Albedo e seu grupo eram responsáveis por demonstrar o poder do reino feiticeiro. Parte disso estava em usar monstros no lugar de cavalos para puxar as carruagens. Praticamente uma ameaça implícita, por assim dizer. Então, Ain-sama, cuide-se enquanto eu estiver fora. Claro, tome cuidado também. Ainda não encontramos quem fizer a lavagem cerebral na Chaltear. Assim, não podemos descartar a possibilidade de que eles possam tentar controlá-la e, em seguida, usá-la como parte de uma grande aposta para infligir dano massivo em Nazarick. Claro. Eu terei cuidado e nunca deixarei isto ficar longe de mim. Albedo estava abraçando um item de classe mundial entre seus seios. Acredito que possuindo isso deve eliminar o risco de sofrer lavagem cerebral por um item de classe mundial. Mas a oposição pode não se limitar apenas a tal item. Além disso, embora seja um item de classe mundial mais poderoso contra objetos físicos, não se esqueça de que não é muito útil contra alvos individuais. Isso é verdade? Minha arma principal é a versão transformada disso. É mais fraco que um item Divine Class especializado. Mesmo assim, ainda é muito forte, pois nunca será destruído ou danificado. Tudo o que eu quero dizer é, não se descuide apenas por ser muito forte. Não que eu pense que irá cometer um erro desses. Agora que me dei conta. Albedo nunca passeou fora de Nazarick até hoje. Ela sempre ficara em Nazarick e quando saiu, fora para ser sua retaguarda. Por causa disso, Ain se sentiu preocupado, como se estivesse deixando uma criança sair de casa sozinha pela primeira vez. Permaneça alerta e não seja descuidada. Se sentir que há perigo, retire-se imediatamente. Já tem algum item de teletransporte? Alguns deles precisam de tempo para entrar em vigor. Já testou se funciona? Alguns inimigos também podem impedir o teletransporte antes de atacar. Pensou em uma maneira de lidar com eles? Também pode haver inimigos que a distraiam com isca antes de lhe emboscar. Não se deixe enganar pela força dos seus inimigos, entendeu? Embora eu tenha ouvido que você passou por um treinamento de combate para melhorar sua flexibilidade, estudar um pouco mais não fará mal. Além do mais, teria sido bom se eu tivesse ensinado a chaltear assim. Pensou Ains. Ains pensava sobre as táticas que usaria para os combates. Ao mesmo tempo, ele inundava Albedo com um fluxo de palavras à velocidade de uma metralhadora. Quanto tempo ele gastou em pensar em todos os tipos de ataques? Ains só voltou ao normal depois que percebeu que Albedo estava olhando para ele com uma expressão de prazer no rosto. Isso foi terrivelmente embaraçoso. Ains tossiu. Bem, é isso. Eu acredito que dentre todas as pessoas, Albedo, você não vai ignorar os preparativos e contramedidas. Desculpe por acabar atrasando-a. E fique atenta durante a viagem. Entendido, Ain-sama. Embora possa não ser apropriado perguntar logo antes de ir sobre o Demiurgo, não importa. Tem certeza? Se tivesse recebido alguma comunicação de Demiurgo, ele não teria uma pilha enorme de perguntas para perguntar. Por exemplo, Albedo não se opusera à formação da Guilda dos Aventureiros, mas talvez fosse melhor perguntar pessoalmente quando ele voltasse. Albedo pareceu surpresa, mas depois que ela percebeu que Ains não tinha a intenção de responder, ela retomou sua expressão gentil habitual. Então, Ain-sama, como supervisora guardiã, mostrarei resultados que não envergonharão meu ofício. Suas ações nunca insultaram sua posição. Claro, logo em seguida, ele se lembrou de Albedo jogando no chão e tentando cavalgar como uma vaqueira,
mas esse não era o tipo de assunto apropriado para uma despedida. Há mais uma coisa que tenho a dizer. Você é imune a doenças, mas neste mundo pode ter doenças que podem contornar até mesmo essa imunidade, então tenha cuidado. Ouvi dizer que é excepcionalmente fácil ficar doente na virada de estações. A transição entre as 4 estações não era muito clara no mundo de Suzuki e Satoru. Um pensamento lhe ocorreu. O que o Blue Planet Sun faria se estivesse aqui? Ele provavelmente teria esses mesmos olhos brilhantes da Albedo. Mas com aquela forma, seria bem inusitado se ele conseguisse fazer uma expressão assim. Então, Albedo ofereceu uma sugestão, com uma expressão no rosto como uma flor recém-florescida. Ain-sama, eu sei de um remédio que funciona muito bem contra doenças. Oh! Isso foi uma surpresa e tanto. Ele não esperava que ela soubesse de medicação que era única neste mundo. Fireia, o herborista, não deveria ter entrado em contato com Albedo. Sendo esse o caso, poderia ter vindo do conhecimento dentro de Yggdrasil ou talvez algo que Tabula Smaragdina programou nela. Sua curiosidade agora despertou, Ainz ansiava pelo que ela diria em seguida. Um beijo. Um beijo. Sim, beijar alivia o estresse e ativa o sistema nervoso parasimpático. Uma vez que a eficiência do sistema nervoso parasimpático aumenta, o desempenho do sistema imunológico melhora com isso. Em outras palavras, se eu for beijada, não ficarei doente. Eu me lembro de ouvir algo assim antes. Ele se lembrou de alguém mencionando algo sobre o sistema nervoso parasimpático em alguma de suas jogatinas em Yggdrasil. Deve ser isso. No entanto, ele não sentiu que seria eficaz neste mundo também. Portanto, eu quero um beijo. Albedo fechou os olhos e franziu os lábios. Parecia um peixe fora d'água. Essa descrição poderia soar como se estivesse difamando uma grande beleza, mas a verdade era que sua aparência não havia diminuído. Afinal, uma mulher bonita permanecia bonita, independentemente da expressão que tivesse no rosto. Esse pensamento prematuro passou pela mente de Ainz. Ainz considerou fugir neste momento. Ele queria dizer, claro que não, mas era óbvio que ela estava esperando por um beijo. Além disso, foi o desejo de alguém que estava prestes a executar uma missão de trabalho, então até certo ponto, ele queria ajudar a cumpri-lo. Ignorar isso, faria seu coração doer por fazer pouco caso dos desejos da filha de Tabula Smaragdina. Ainz segurou na mão de Albedo, depois tocou seu queixo suavemente e deu um beijo em sua bochecha. Dito isso, Ainz não tinha pele e, consequentemente, não possuía lábios, então o beijo que Ainz deu foi pouco mais do que pressionar os dentes da frente contra ela. Além disso, como ele não tinha saliva, tudo o que ela deveria ter sido capaz de sentir seria apenas algo seco e duro encostando. Embora isso fosse terrivelmente embaraçoso, ele teve que se impor a ela. Ainda bem que escovei os dentes, apesar de não ter comido nada. Depois que a mão deixou seu queixo, ele encontrou Albedo encarando com olhos arregalados. O que foi? Além disso, teria sido demais beijá-la nos lábios, então a bochecha deve servir. Algum problema? Eu jamais imaginei que me escolheria. Antes que Ainz pudesse perguntar sobre o que ela estava insinuando, lágrimas brotaram no canto dos olhos de Albedo. Fuá! Albedo chorou. Essas não eram lágrimas de crocodilo. Ela estava chorando de verdade. Depois que o tão esperado choque de sua supressão emocional tomou conta dele, Ainz apressou-se a fazer alguma coisa. Dito isto, ele não tinha ideia de como proceder. No passado, quando fizera Albedo chorar na tesouraria, ele pensara em algo reconfortante para dizer. Contudo, nada veio à mente agora que a fez chorar depois de beijá-la. O que aquele imperador garanhão faria agora? Embora tenha pensado sobre esse assunto, parece que nenhuma das cenas que Ainz testemunhou jamais cobriu uma situação como essa. Albedo, por favor, não chore. Ele queria desesperadamente olhar para a empregada do dia atrás de si, pedindo ajuda, mas já havia se envergonhado bastante. E não poderia se desonrar ainda mais. Albedo, não chore.
Ains puxou Albedo em seu abraço e gentilmente acariciou suas costas. Eles ficaram assim por um tempo, e então Albedo fungou. Parece que as lágrimas pararam. Ains soltou as mãos de Albedo quando percebeu que ela estava mais aliviada. Está melhor agora, Albedo? Sim, Ains-sama. Sinto muito por deixar o senhor testemunhar algo tão vexatório da minha parte. Embora manchada de lágrimas, ainda mantinha um sorriso muito bonito. Havia apenas uma razão para ela estar chorando. Seu estômago inexistente começou a doer depois que percebeu o quão cruel ele tinha sido. Naquela época, ele achou que estava tudo bem, porque o jogo terminaria em breve. Se não tivesse pensado daquele modo, ela não teria chorado assim. Entendo. Bem, já está na hora. Você deve se recompor já que está bem. Entendido, Momonga-sama. Alguns minutos depois da Albedo entrar na carruagem, as cortinas das janelas da carruagem se abriram, e através delas, Ains viu Albedo acenando para ele. Em resposta, Ains acenou de volta para ela. Essa era uma cena de despedida tipicamente vista em filmes onde havia uma despedida em um trem. A carruagem avançou lentamente e as sentinelas começaram a se mover também. Ains acenou até que não conseguisse mais ver a carruagem de Albedo, e, enquanto olhava para o longe, emitiu um comando em timbre grave e sombrio. Esqueça tudo o que aconteceu aqui. Sim, senhor. Ains passou pela empregada, cuja cabeça estava baixa. Ele não tinha como ver o tipo de expressão que ela tinha em seu rosto.